E o Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em ti, que habita em você. Só existe um. Não tem espírito diferente. Esse espírito, ele é a terceira pessoa da Trindade. É um ser divino que pensa, que age e que influencia. Ele participou na criação do mundo, estava lá, junto com Deus, Jesus. Em Gênesis 1:2, diz assim: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Esse mesmo Espírito, ele inspirou Sagradas Escrituras. Em 2 Pedro 1:21, diz assim: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Jesus, ele pede para que Deus nos dê o Espírito Santo. Em João 14:26, diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. É bastante coisa, né? Não é pouco, não. Esse Espírito, ele possui características, é fácil. Assim como uma pessoa, o Espírito Santo possui algumas características. Como eu falei lá no início, ele tem entendimento e sabedoria. Ele ama. Ele fala. Ele ensina. Ele exerce autoridade. Ele testifica. Ele intercede. Ele guia, ele proíbe. E é justamente por ter estas características que ele pode ser alvo de mentiras, ser desprezado, ser entristecido, ser blasfemado e até ser resistido. Existem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Mas ele é divino. E por isso ele é eterno, onipresente, onisciente e onipotente. Nós vamos ver, falei de várias características do Espírito Santo. E eu vou destacar 4 delas hoje. Ele fala, ele ensina, ele intercede e ele guia. Assim fica melhor de entender. 4. E é justamente porque o Espírito Santo te ama, ele te ama. Ele fala com você. Em Apocalipse 2, diz assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça
Ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nós somos a igreja, lembram? E o Espírito de Deus fala às igrejas. 1, 2, 3, 4, 5, todas as igrejas. Em Atos 13 diz assim: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Ele fala. Ele nos fala em oração e no coração. Ele fala conosco o tempo todo. E aqui eu vou fazer uma pausa. Não espere ouvir o Espírito Santo por aqui não, viu? Você não vai ouvir o Espírito Santo por aqui. O Espírito Santo se ouve aqui, ó. Ok? É aqui que você ouve o Espírito Santo, é no coração. E é o tempo todo Ele falando com você, conosco. Precisamos estar atentos para ouvir o que Ele nos diz. E por precisarmos estar atentos para ouvir o que Ele nos diz, nós precisamos eliminar alguns ruídos. Precisamos eliminar ruídos que o mundo faz e que são ouvidos aqui. Quando você ouve as coisas por aqui, tenha certeza, não é o Espírito. É ruído. Precisamos estar atentos para sermos capazes de filtrar esses ruídos. Filtra isso. Seleciona. A maioria desses ruídos, eles são feitos para nos impedir de ouvirmos o que o Espírito tem a dizer. Precisamos filtrar isso. E como nós podemos filtrar esses ruídos todos que nos impedem de ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo? Orando. Orando. A oração é o filtro contra esses ruídos. Mas mesmo orando, nós precisamos estar dispostos a ouvir. Não dá para dizer que, eu queria que o Espírito Santo me dissesse o que eu devo fazer. Tem gente que fala, né? A gente fala. Queria tanto ouvir o Espírito. E aí vai e pega um jornal para ler o horóscopo. Pô, para, né? Como é que faz? Não dá, gente. Aí é trazer o ruído, né? O Espírito Santo fala muito mais aos nossos corações do que aos nossos ouvidos. Ele fala só para o coração. Ele fala com voz mansa e delicada. Ele não grita nem esbraveja, nem com você nem comigo. Ele fala com tranquilidade. Ele fala com paciência. Ele fala com mansidão. Com amor. Ele ensina a gente. É isso mesmo. Ele ensina. Ele está conosco, Ele está contigo, Ele está comigo, para ensinar a respeito do que é certo e do que é errado. O que fazer e o que não fazer. Quando fazer e quando não fazer. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Conseguimos distinguir. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, o ruído que o mundo faz nos impede de distinguir isso. Ou começa a bagunçar isso.
Mas, de novo, a gente precisa estar disposto a ouvir e aprender. Se nós não estivermos dispostos a ouvir e a aprender, porque ouvir, você até pode ouvi-lo, mas você precisa querer aprender. Você precisa querer aprender aquilo que ele está te dizendo para fazer, aquilo que ele está te indicando, aquilo que ele está te mostrando. Em Lucas 12 diz assim: quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Quem que ia ensinar para os apóstolos o que eles deveriam dizer? Eles já tinham ouvido tanto. Eles já tinham estado com Jesus, ao lado de Jesus. Jesus passou para eles tudo. Mas eles ainda tinham medo. Estavam preocupados. Quem que ia estar com eles quando eles fossem questionados a respeito disso? Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Foi isso. Como podemos aprender com o Espírito, ouvindo o que ele nos diz e obedecendo seus ensinamentos através de nossas atitudes, ações e reações? Como que você aprende? Como nós demonstramos que estamos aprendendo? Como nós sentimos que estamos ouvindo, retendo, e é essa retenção que faz com que aprendamos. Quando nós mudamos, você percebe, você nota que você está ouvindo o Espírito e aprendendo com Ele quando você começa a mudar, quando as suas atitudes mudam, quando o seu pensamento muda, quando as suas ações mudam. É sinal de que você está ouvindo, não só ouvindo, aprendendo com o Espírito. Em João 14, a partir do 26, diz assim, o versículo 26 diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. É Ele, é o Espírito Santo que faria com que os apóstolos lembrassem tudo. É Ele, o Espírito Santo, que faz com que nós lembremos de tudo. É só eliminar o ruído. Parece fácil, né? Parece a parte mais fácil quando eu falo assim, é só eliminar o ruído. E ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao coração. Começa a tentar, vamos tentar, vai tentando. Vamos? Não podemos desistir, é o tempo todo tentando eliminar ruído e ouvir a voz do Espírito Santo. Parece fácil, né? É fácil. Basta começar. Basta iniciar. Basta permitir. Basta tentar. Se você não permitir, se você não tentar, se eu não permitir, se eu não tentar, eu nunca vou conseguir, nunca vou ouvir. O Espírito intercede por nós. Se Ele intercede, nós podemos pedir para conseguir ouvi-lo. Romanos 8, 26. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras,
pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Olha de novo, eu vou ler novamente. Romanos 8, 26. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Gente, não tem outra pessoa, sabe? Não tem outro com quem você possa falar ou pedir, ou para quem você possa pedir ajuda para que a tua necessidade chegue a Deus. É o Espírito Santo que fala com Deus. É Deus quem conhece o que está no teu coração. É o Espírito que fala ao teu coração. Consequentemente, a linguagem é a mesma. A forma de falar, de sentir, é a mesma. Não precisa muita explicação aqui. Quem faz a tradução do que sentimos, do que necessitamos, de como devemos pedir a Deus, é um só, é o Espírito Santo. É só deixar ele agir. É só deixar ele agir. Ouvir, aprender com ele e deixar que ele interceda por nós. Ele guia, né? A última. Ele guia a gente. João 16 diz assim, a partir do versículo 13: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. De novo, parece que eu estou repetitivo hoje, mas não. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem te guia? Quem guia? Quem está guiando as tuas ações, as tuas decisões? Quem está guiando teu carro? Quem está guiando tua casa? Quem está guiando teus pensamentos? Vai buscar a resposta em Romanos 8, 14. Responde para o teu coração. Lembra quem é que está lá? Lembra quem é que está ouvindo? Responde lá. Você quer ser independente? Você não quer depender de ninguém para nada?
quer ser independente? Você não quer depender de ninguém? Todo mundo, muita gente quer. A maioria de nós queremos a independência. Você quer? Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Quer independência? Seja dependente do Espírito Santo. Não tem como. A única maneira que você tem de ser independente em tudo é ser dependente do Espírito Santo. Para guiar a tua vida, para te ensinar, a falar para você, a fazer tudo. Parece um antagonismo, né? Quer ser independente? Seja dependente do Espírito Santo. Mas é assim que funciona, gente. Sinto muito. Não tem como ser diferente. Deixa Ele guiar para que você possa ser independente. Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Então essa dependência, se você quer ser independente, a dependência do Espírito não vai te escravizar, não vai te amarrar, não vai te prender a nada. Ao contrário, Ele vai te dar a liberdade, a oportunidade de estar com o Pai. Ser livre. Ser livre do quê? Do ruído, do erro, da mentira. Essa mesma passagem, na nova tradução na linguagem de hoje, Romanos 8,15, diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Amém? Deixar que o Espírito Santo te guie é ter liberdade de fazer o que é certo, sem medo de nada. Pode ter certeza nisso. Quando o Espírito está falando com você, está te ensinando, está pedindo por você, intercedendo por você, se você permitir que Ele te guie, você não precisa ter medo de nada. Nada. Mas cuidado. Cuidado. Lembra que nós temos aqui ouvir o Espírito Santo. Aqui. Não aqui. Muitas coisas do que vem por aqui não é. Nós não podemos ouvir qualquer voz que chegue a nós. É o Espírito Santo. Muitas dessas vozes, na verdade, o que elas querem é nos escravizar, amedrontar e proibir que a gente usufrua o amor de Cristo Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Amém? Um só. Fala, nos ensina, pede por nós, intercede por nós. E devemos permitir que guie a nossa vida. Para quê? Porque é Ele, e só Ele, que nos leva ao Pai. É Ele, só Ele, que nos permite fazer o que é o correto, que tira o medo. Amém? Que tenhamos a capacidade, a humildade
de permitirmos que o Espírito nos fale, de ouvirmos esta semana que inicia e todas as outras. Que sejamos humildes o suficiente para permitir que Ele dirija nossas vidas, guie nossas vidas, nossas casas, tudo. Pois só assim seremos capazes de aprendermos o que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Uma semana abençoada para cada um de nós.